Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato. Olá, pessoal, bem-vindos ao Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato. Eu me chamo Raíssa, sou estudante de Engenharia de Alimentos da UFRJ e faço parte do projeto Alimentec, Engenharia de Alimentos para a Sociedade. Este programa é realizado em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E bom, neste episódio nós iremos falar sobre o que é a segurança dos alimentos e como é que a Anvisa ela desempenha um papel fundamental para que o consumidor ele tenha um alimento seguro. E bom, para esse tema, a gente trouxe uma especialista em segurança dos alimentos e assuntos regulatórios. Seja bem-vinda, Lisa. Eu gostaria que você se Obrigada. apresentasse. Muito prazer, Raíssa. Meu nome é Elisa Bevilacqua. Eu sou engenheira de alimentos de formação, né? Me formei na Mauá e depois fiz pós-graduação na Unicamp em gestão da qualidade e segurança dos alimentos. Então, tenho bastante experiência nessa área, né? Atuei 20 anos nessa área, né, da minha vida profissional. Então, tem aí uma boa bagagem que a gente pode dividir um pouquinho. Sim. Bom, gente, antes de tudo, eu preciso apresentar para vocês dois termos muito importantes na ciência dos alimentos, que possuem nomes parecidos, mas são conceitos completamente diferentes. Nós temos a segurança alimentar, ou seja, ela é o combate à fome. São ações públicas voltadas para o acesso à alimentação. E nós temos a segurança dos alimentos, que é o nosso tema de hoje. E bom, para a gente começar, como é que a gente pode definir um alimento seguro para consumo? O que é um alimento seguro para consumo? É um alimento que ele é isento de qualquer tipo de contaminação, seja microbiológica, seja de materiais físicos presentes, seja contaminações químicas ou até a presença de alergênicos indesejados, né, para o caso de um consumidor que seja sensível. Então, é um alimento que ele vai garantir que ele tem inocuidade para que ele seja ingerido, né, a qualquer momento, né, dentro do prazo de validade dele, sem que haja qualquer impacto na saúde do consumidor. Sim, isso é uma questão muito importante, né? E isso a gente acaba falando sobre as rotulagens, né? As rotulagens são um Sim, assunto muito, um quanto delicado, né? Porque sim. precisa ter aquela descrição de tudo que tem ali, né? Dos alergênicos, como você falou, é muito importante isso. Então, não só basicamente todo o processo produtivo em si do alimento, né? A gente fala desde a manipulação, fabricação, armazenamento, venda e, o que como você cita, muito bem citou, rotulagem. Justamente porque a rotulagem ela traz as informações para com maior clareza para os consumidores, né? Saberem exatamente o que eles estão consumindo e o que eles podem ou não consumir, né? Então, Sim. é um conjunto de fatores e um conjunto de requisitos e normas que a gente aplica para garantir que o alimento ele seja seguro para o consumidor na ponta da cadeia. E bom, falando sobre a segurança do alimento, como é que a Anvisa ela garante essa segurança? Perfeito. Então, no Brasil, nós temos dois órgãos reguladores. Nós temos a Anvisa para alimentos em geral, né? Sim. E alguns alimentos específicos, por exemplo, fórmulas infantis, e temos o Ministério da Agricultura, que trabalha, né, justamente com o controle de todos os alimentos de origem animal e alguns vegetais, que são menos processados, né? Ah, e como que é feito todo esse controle? Existe todo o processo de normatização, ou seja, tem, né, legislações e, né, muito claras para cada requisito que é aplicado para cada categoria de alimento, né, que devem ser cumpridas. Além disso, todo o trabalho de monitoramento e fiscalização desses produtos, né, no mercado. Tanto a nível de processo, porque, né, esses órgãos eles atuam dentro da indústria, Sim. quanto também no produto terminado, onde existem as fiscalizações, as checagens para realmente verificar se os produtos estão de acordo com a legislação, para garantir, né, que a eficácia que esse produto tem uma eficácia de 100% de inocuidade para que os consumidores possam, né, comprar sem ter nenhum tipo de impacto. Sim. Eu queria saber, assim, quais são as áreas da indústria de alimentos que demandam mais? Porque a gente tem, por exemplo, a área de rotulagem, como eu falei, Uhum. tem a área de eh, comércio, né, serviços, de alimentação, né. Uhum. Essas são uma das áreas que mais demandam, assim, fiscalização? Eu acredito que a fiscalização ela tem que estar em tudo, né, em Sim, toda a cadeia produtiva, porque você só garante a qualidade e a segurança de um alimento se você tiver todo o seu processo controlado. Então eu estou falando desde o campo, desde o plantio
né, por exemplo, ou de um leite que está sendo produzido, porque tem que ter o cuidado com o animal, tem que ter todo um cuidado com a água que é utilizada na fazenda. Então, assim, a gente olha para trás na cadeia, tem que ter todo esse controle. E aí, vindo com todo o controle para a indústria, do processo, né, como que quais são as medidas de controle que são aplicadas e até o produto final. Claro que falando em serviço de alimentação também é fundamental. A diferença entre um e outro é que o produto que ele é feito na indústria, ele tem mais longevidade, ele vai ter um shelf life maior, mas o produto, né, que é disponível no serviço de alimentação é um alimento preparado muitas vezes na hora, no mesmo dia ou em Sim. poucos dias, mas que também requer todos os cuidados, todos os controles, controle de temperatura, tempo, enfim, para que ele seja seguro para consumo a qualquer momento. Sim, eu perguntei porque eu trabalhei na área de controle de qualidade, né, Uhum, então eu via bastante isso, cuidava bastante sobre, uhum, temperatura, ver se os funcionários estavam fazendo as coisas de forma correta, ficando sim, ali em cima, então assim, é uma parte muito boa da indústria, é uma parte bem legal, sim, você vê ali o processo, ter esse cuidado, esse olhar mais atento, né. sim, E cuidado também, né, porque pode ocorrer contaminação, aí você tem que estar atento, essas exatamente. coisas. Mas eu acho, só complementando, que Sim, não é só importante, lógico, todo esse cuidado e todos esses requisitos e controles que nós aplicamos, né, durante todos esses processos da cadeia são fundamentais. Mas quando a gente fala da indústria, todas as áreas são responsáveis. A área de marketing, quando vai lançar um produto, também. No desenvolvimento do projeto, na ideia que ela é criada, né, já pensando no conceito de um produto, né, mais saudável para o consumidor, no sentido de sim, como que nós podemos trabalhar para agregar cada vez mais valor nos alimentos que são oferecidos pela indústria? Aí temos a área de desenvolvimento de produtos também, que desenvolve produtos com, né, melhor qualidade nutricional, e aí isso vai puxando uma coisa a outra. E, obviamente, além de todo esse conceito, também o conceito de que o, não é a qualidade que é responsável pela qualidade do produto. não. O responsável pela qualidade do produto são todos os colaboradores da empresa, todos os colaboradores da indústria. Então, a unidade fabril, quem faz o produto é que é responsável por ele, basicamente. Então, toda a área produtiva é fundamental que tenha toda essa consciência para que realmente o produto saia dentro dos controles. Obviamente, a gente tem monitoramentos, a gente tem medidas aplicadas, mas isso é mais para que a gente realmente garanta, tenha a segurança de que tudo que está sendo bem feito, e conforme o programado, realmente não esteja com nenhum desvio, né, de parâmetro. Sim, puxando isso, né, esse negócio de cumprimento, né, eu queria saber como é que a engenharia de alimentos ela contribui para para essa aplicação dessas normas, desse cumprimento. Olha, eu vou te dizer uma coisa, acho que é muito importante, né, trazer essa informação. Pelos dados da FAO e do OMS, hoje, né, de 2025, a gente tem cerca de mais de 250 tipos de contaminações que podem acontecer nos alimentos, ou seja, é bem significativo. Mundialmente, a gente tem 600 milhões de pessoas contaminadas por ano, 420 mil mortes em média por conta de contaminação de alimentos, cerca de 30% dessas mortes relacionadas a crianças de 1 a 5 anos. Então, de 1 a cada 10 pessoas é afetado por conta de contaminação de alimentos. Então, quando você me pergunta qual é a importância da engenharia de alimentos nesse caso, ela é fundamental. Por quê? Porque a área de alimentos, a área de engenharia de alimentos, ela determina a acuracidade de todos os processos, né, científicos e tecnológicos que são aplicados na indústria de alimentos. Então, a melhoria de processos, as tecnologias usadas, os controles aplicados, profissionais bem orientados e treinados, isso, a formação de produtos, a elaboração de produtos adequados, todo, todas essas etapas são fundamentais. E o engenheiro de alimentos, ele atua em tudo. Se a gente Sim, olhar para dentro das possibilidades de atuação do engenheiro de alimentos, ela é gigantesca.
né? Porque você pode atuar em todas as áreas, até a ponta da cadeia, por exemplo, hoje é o caso da minha área. Eu estou hoje em áreas de assuntos regulatórios, na área de assuntos regulatórios. E é justamente a área que verifica se todo o conceito do produto foi bem desenvolvido de acordo com a legislação, se atende a todos os parâmetros, para que a gente garanta que a informação chegue da forma mais correta e transparente para o consumidor. Então, assim, muitas possibilidades e eu vejo todas as áreas muito impactadas, não é só a área industrial em si. Sim, sim. Isso conversa muito sobre um episódio que a gente gravou, né, sobre o mercado de trabalho para o engenheiro de alimentos, né, Uhum. e é um leque de oportunidades, Exatamente. porque é uma área muito multidisciplinar. Então, assim, por mais que você siga carreira em uma área, em um nicho específico, você ainda vai conversar com outras áreas, você vai Uhum. ter esse contato. E é muito interessante também, né? Em relação ao futuro, como você vê o futuro da segurança dos alimentos? Então, eu vejo de uma forma cada vez mais primordial que tem essa atuação, justamente com as melhorias de processos, de controles que estão vindo com a digitalização, né? A área digital hoje, a integração de digital, ela é fantástica para auxiliar os profissionais e dar todo esse suporte e maior eficácia em todo esse controle da cadeia. Então, a gente poderia ter, poderia não, pode ter monitoramentos acontecendo online, né, dentro das produções, rastreabilidade de 100% com uma velocidade muito grande, né, de informação Sim, e dados, desenvolvimento de tecnologias que podem garantir uma eficácia muito maior de produtividade e capabilidade de processo. Outra coisa também que eu acho fundamental, a digitalização ela traz uma menor chance de erro. Por quê? Porque você tem processos, né, robustos, com registros sendo feitos constantemente, e aí evita tanto erro humano, né? Então, aí o profissional de segurança de alimentos e qualidade ele lida com muita documentação, muito registro. sim, E essa digitalização ela é fantástica para poder auxiliar, né, a gestão do dia a dia e faz com que o profissional não tome tanto tempo com documentações e sim ele foque muito mais no que é importante, por exemplo, que é garantir os processos, que eles estão correndo bem, que todos os controles estão sendo bem aplicados. você trabalha na Nestlé, né? Isso. Eu queria saber mais sobre o que que você faz lá, né? Qual é o seu trabalho lá? Eu vou de uma forma bem resumida, né, para simplificar, mas hoje eu trabalho na área de assuntos regulatórios. Sim, Então, a gente hoje é responsável pela aprovação de todas as receitas, né, de todos os produtos que serão lançados ou que serão renovados, enfim, que a gente põe e coloca no mercado, né? Então, chega a receita para a gente faz toda a avaliação, né, dos requisitos, tanto da parte de ingredientes, se atendem aos regulamentos, né, aos regulamentos técnicos do produto especificamente, por exemplo, como um chocolate, né, quanto que ele tem que ter de um teor de cacau, quanto que ele tem que ter minimamente de sólidos, enfim. A gente avalia tudo isso, né, e também todas as comunicações que são realizadas na rotulagem, que a gente chama de claims, né? Então, qualquer informação que a gente coloque no rótulo, elas são validadas e avaliadas para realmente a gente garantir que elas têm conformidade 100% com a legislação. E também todas as comunicações, né, que são realizadas, etc. E não só em rotulagem, mas também comunicações em geral, a gente também sempre atua para garantir que toda a informação está sendo divulgada e correta em sim. relação ao produto final. Sim, isso é muito importante para o consumidor, né? Uhum. Porque eles focam bastante nisso, né? De saber o que eu estou consumindo, né? Exatamente. É um assunto muito importante para o consumidor. Uhum. Você falou também sobre a legislação, né? Sim. E eu queria te perguntar, a legislação brasileira sobre segurança dos alimentos, ela é Uhum. considerada rigorosa comparada com outros países? Ela é sim. Eu acho que existe um trabalho gigantesco aqui dos órgãos reguladores e que trouxeram uma atualização muito grande, né, em termos de legislação para o Brasil.
sempre se equiparando, e a grande preocupação dos órgãos reguladores é ter uma equiparação com as legislações internacionais, para que a gente não tenha, inclusive, nenhum impacto, né, em termos de comércio. Eu acho que tem um grande trabalho da Anvisa que é feito há muito tempo já, e não só da Anvisa, mas também do Ministério da Agricultura, e que realmente eles procuram dar o maior número de ferramentas, vamos dizer assim, possíveis para que as indústrias tenham, né, os seus processos, os seus controles bem feitos, né, determinando limites, determinando controles que devem ser realizados. A gente, como Brasil, tem um respeito muito grande lá fora em relação a todo o corpo técnico aqui, né, de peso que nós temos. Eu participo, eu sou responsável, responsável pela indústria no Codex, né, que é o Codex que determina as principais diretrizes da área de alimentos, né, para alimentos globalmente. E a BIA, né, através da representante da indústria da BIA, que sou eu faço parte desse comitê junto com a Anvisa, Ministério da Agricultura e membros da academia, do comitê de higiene, né? E a gente vê o respeito, né, e nós temos fóruns, nós fazemos, inclusive, existem reuniões específicas e que são feitas, né, e que a gente percebe claramente o quanto o órgão regulador hoje nosso, né, ele é respeitado justamente pelo conhecimento técnico e embasamento que existe, né? E então, e num desses encontros que foi uma coisa que me marcou muito, que a gente teve no Quênia, que foi no penúltimo encontro do Códex de Higiene que nós tivemos, foi feita essa pergunta para o comitê do Quênia, né? O porquê não tinham legislações específicas, né, ainda determinadas no país ou em outros países da África. E o que eles nos trouxeram até mostra o quanto nós estamos desenvolvidos à frente, dizendo que a grande preocupação hoje, por exemplo, do Quênia é a questão da malária e da Sim. tuberculose, que são problemas muito maiores e muito mais críticos para serem resolvidos. Então, que a questão da segurança dos alimentos ela passa a ser secundária, até que eles tenham controles de situações emergentes mais críticas até conseguirem resolver, né, enfim, caminhar e desenvolver profissionais e legislações que possam dar maior suporte ao país. Então, para você ver, assim, é realmente bem gritante e a gente tem as nossas legislações muito alinhadas com a União Europeia, alinhadas com o FDA, e eu vejo que esse trabalho feito aqui pelo corpo regulador é muito forte. Então, sim, eu acho que a legislação brasileira é muito robusta. O ponto de grande desafio é justamente a aplicação e a fiscalização, né? Sim. A gente vê o Brasil, ele é referência em exportação, né, para carnes, por exemplo, avicultura, que a gente tem, né, a parte de suinocultura. Então, a gente tem muitos produtos que já são referências e são exportados no mundo inteiro. Então, a gente tem regras e diretrizes muito claras e muito rígidas, né? E a gente deveria, como setor, aplicar as mesmas regras, né, para todo o mercado nacional, e não somente para atender requisitos muito rígidos, de repente, de exportação. Mas os nossos próprios requisitos internos aqui do Brasil já são muito rigorosos, né? E sim, se fossem seguidos à risca, a gente teria aí muito menos problemas em termos de segurança dos alimentos. Sim, né? Porque você tinha comentado antes, né, sobre as doenças, né, transmitidas por alimentos, Sim, né? Elas não são tão notificadas, né? sim, Eu lembro que eu já tive uma aula sobre isso e, assim, a gente sabe que tem muitos casos, mas eles não são notificados e isso não deveria acontecer, né? sim. E não só a questão da notificação, mas muitas vezes não se consegue chegar a um diagnóstico claro da enfermidade, Sim, né? Muitas vezes é uma virose, mas o que causou, a né, a virose. virose, né? E isso muitas vezes fica mascarado e a gente acaba não conseguindo ter dados, né, tantos dados reais para ter uma realidade, né, uma demonstração maior da realidade do que realmente a gente tem em termos de problemas no Brasil, falando de enfermidades relacionadas a alimentos. Sim, que fala muito sobre a fiscalização, né? Porque para Sim. poder investigar, a gente precisa fiscalizar, ir atrás. Uhum. Essas coisas são bem importantes. Sim. Falando sobre a legislação brasileira, né? A gente está num momento de mudanças, né? A gente, Muitas. a gente vive num cenário de muitas mudanças, né? Tem uma questão aí também em volta, né? Sobre a modificação de ingredientes, Uhum. né?
Quando a gente muda o ingrediente de alguma formulação, como é que isso impacta, né? Se aquele alimento ele já é descrito, ele já tem uma descrição, ele já tem suas Já tem um regulamento características. técnico Isso, específico, tá? né? Como é que isso impacta, né? Tanto a indústria quanto o consumidor. Qualquer alteração que você faça, né, quando você fala, principalmente de uma mudança de um ingrediente, de uma categoria em si como um todo, ela é de grande impacto, né? Sim. Existem modificações que são menores e que não impactam tanto, mas, em geral, o que a gente pode dizer, qualquer alteração que a gente faça hoje em termos da nossa composição, a gente tem a nossa lista de ingredientes e ela precisa ser atualizada, seja a lista de ingredientes, lista de alergênicos. Então, tem todo um impacto em termos de rotulagem, né? Dependendo do ingrediente, às vezes o custo dele é maior ou menor. Então, existe também o impacto financeiro, né? E aí é uma cadeia de, de impactos. Tendo, logicamente, um custo maior para a indústria, automaticamente, né, isso também gera um custo maior de produção e aí o produto pode ficar mais caro para o consumidor, né? E aí, às vezes, a demanda pode aumentar ou diminuir, dependendo, né, da situação que a gente está falando. Mas eu vejo assim, muitas mudanças e são feitas mudanças constantemente, né, nas Sim, formulações dos produtos. Quando são mudanças que são vindas de interesse da própria indústria, né, são mais programadas, é mais fácil de você fazer toda sim, uma gestão, esgotamento de estoques, etc. Quando existem modificações em legislação que são muito tempestivas, vamos dizer assim, aí sim pode haver todo um impacto, né? Inclusive até de desabastecimento, né? Por falta dessa matéria-prima no setor para poder produzir, né? Então sim. a gente tem todos esses fatores que precisam ser avaliados, né? E no fim do dia, realmente a gente tem, logicamente, as empresas todas se adequam, fazem todos os seus cronogramas, enfim, mas existem fatores aí em que podem ser relevantes, né, para o atendimento a mais curto prazo ou não, né, das regulamentações em geral. Sim, né, porque se não tem um planejamento, como é que a gente vai executar aquilo de uma Sim. forma plena, né? Por isso que isso eu acho que a gente tem trabalhado de uma forma muito positiva com os órgãos reguladores, os prazos de adequação, a entrada em vigência, mas as empresas tendo prazos de adequação, principalmente quando se fala em rotulagem, justamente porque demanda muito, né, um custo alto de troca, esgotamento de embalagens, e isso realmente demanda uma organização bem grande. Então, a gente trabalha muito em conjunto com a Anvisa e com o MAPA nesse sentido, para que as legislações elas sejam aplicadas, mas que realmente se dê tempo de fazer toda essa gestão e toda essa adequação sem prejuízo, porque a gente também está falando hoje do mundo que a gente precisa, que o alimento também cada vez mais escasso, né? Sim, Quando a gente olha para em 2050, a gente vai precisar aumentar até 75% a produção que a gente tem, para alimentar 9,7 bilhões de pessoas com cada vez menos oferta de alimentos. Como que a gente faz isso, né? Então a gente sim. também tem que olhar não só na questão da acessibilidade, mas também da sustentabilidade, né? E sustentabilidade não é só o alimento em si, mas é tudo que impacta ele e ao seu entorno. Então, por exemplo, embalagem é um custo altíssimo de destruição para a natureza, por exemplo, que Sim, você tem de impacto. Então, precisa se olhar com muito cuidado e ter esse olhar em geral para tudo, né? Não somente, não, queremos, é importante, mas tá bom, é importante, mas tudo que está ao redor, todo o impacto que existe, não só do setor, dos diretos e indiretos, também precisa ser estruturado para que seja possível e factível a aplicação de uma legislação. sim, é aquele estudo por trás, né, dos prós e contras, que a gente É, sempre faz, né? Sempre que a gente toma alguma decisão, a gente tem que estudar esses prós e contras, o que que exatamente. vai afetar, o que não vai afetar. Isso é muito Hum, importante, ainda mais na exatamente. nossa área, né, que Exatamente. que lida diretamente com pessoas e é para pessoas. E acho mais interessante que, né, hoje também o setor brasileiro tem muito diálogo com o setor regulado, né, regulador. Sim. E isso nos ajuda muito também, né, porque os órgãos reguladores também ouvem muito, né, todos os principais agentes envolvidos, né, para que a gente possa realmente ter aí uma diretriz mais, adequada possível. Eu queria saber também como é que os órgãos reguladores eles lidam com a inovação e as novas demandas, né? Como os produtos funcionais,
agrotóxicos, plant-based, Uhum. né? Então, tudo que é novo, né, a Anvisa geralmente trabalha com novos alimentos, por exemplo, né, ou novos ingredientes. Tudo que é novo realmente só é liberado depois que a Anvisa tem certeza, né, de que o alimento ele é seguro ou que o novo ingrediente ele é seguro. Então existe todo um estudo científico e técnico por trás, né, que tem que ser apresentado. Aí, quando a autoridade realmente avalia e considera que é seguro, que já tem elementos suficientes para que aquele alimento ou aquele, né, ingrediente ele seja autorizado o uso, aí sim existe essa liberação. A mesma coisa acontece para novas tecnologias, até que se prove que a tecnologia ela é segura, que ela não traz nenhum malefício para o alimento. Neste sentido, também temos estudos, estudos, estudos apresentados, né, para que realmente a gente traga a robustez para o órgão regulador para dar certeza de que aquele processo ou aquele produto ele é seguro. E aí também a Anvisa trabalha muito com as referências internacionais, como eu falei. Então, muitas vezes existem muitos trabalhos que já estão sendo feitos, né, externamente e que também são usados como base para também que a Anvisa pode se embasar para poder fazer uma aprovação, né, dentro do mercado brasileiro. Então, Sim. e não É. só para produtos, né, mas também para embalagens, por exemplo, né, componentes que são usados. A gente tem aí nas práticas internacionais, né, eu até não comentei antes, mas eu falei de Codex, mas a gente também está inserido no Mercosul, onde, Sim, né, para que a gente garanta essa harmonização em todo aqui, nos principais países, para que a gente não tenha esse entrave internacional. Então, esses conhecimentos são muito compartilhados, né? E uma vez tendo toda essa, como se fossem dossiês mesmo, né? E toda essa robustez e confiança do órgão regulador que é 100% seguro, aí sim, né, existe a liberação do uso. sim. Então, assim, nada é feito sem estudo, né? Não, Não. a Ainda ciência. mais na nossa área. Então, até um exemplo muito bom que a gente pode dar referente a isso, né? Hoje existe muito questionamento sobre o uso de aditivos, né? Sim, Os aditivos, eles são amplamente estudados, né? Então, tem aí todo o estudo do GENRA, do JECFA por trás, para que seja totalmente segura a quantidade, né, aplicada de uso, e que não exista nenhum risco, mas assim, zero para que ele seja consumido. Então, tem muito embasamento científico por trás para realmente garantir que esse produto ele é seguro. Então, assim, quando se fala, ai, porque esse produto ele tá cheio de aditivos, então ele é ruim. Não, porque o que os aditivos fazem é justamente trazer maior possibilidade de longevidade para os alimentos, para que garantir a segurança. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho um produto que eu preciso, às vezes, transportar ele através do mundo. sim, Dependendo do produto, se eu não uso alguns aditivos, isso se tornaria totalmente impossibilitado. Todos os controles de processo, mas também o uso da tecnologia, né, do desenvolvimento de aditivos, nos proporciona uma possibilidade de alimentar o mundo inteiro. Né? E esse olhar ele é muito importante, porque no mundo onde a fome ela é presente constantemente e onde você tem dificuldade, muitas vezes, de acesso e cada vez menos recursos, o desenvolvimento dessas tecnologias, desses ingredientes, desses aditivos que proporcionam, né, essa acessibilidade, elas são fundamentais. Então, a gente tem que olhar um pouquinho com o olhar da ciência, né? Eu brinco um pouco que a gente está muito ideológico hoje em dia, a gente sim. precisa olhar com mais, porque a ciência ela está aí e é justamente para isso, para trazer, né, esses benefícios e anos e anos de desenvolvimento e de estudo, né, que se embasaram para garantir a segurança desses alimentos, desses produtos. Uma outra pergunta que eu tenho é como é que o consumidor ele pode garantir a segurança dos alimentos em casa? Esse é um outro grande ponto, né? Muito importante que você ter mencionado, porque todo esse trabalho que é feito, né, na cadeia inteira de alimentos, ele pode se perder se de repente o consumidor não tem uma orientação, ele não tem uma conservação adequada do alimento em casa, né? Sim, O fato da gente ter, por exemplo, alimentos sendo, né, com contaminação cruzada, né, alimentos que não são armazenados de forma adequada, não são fechados ou não são colocados em refrigeração ou passa do prazo de validade e ainda assim, ah, mas ficou do freezer, tá bom, né? Não, nem nem sempre, sempre. porque
o que o consumidor muitas vezes precisa saber é que por trás daquela validade foi feito todo um estudo, né, para garantir que realmente aquele produto ele esteja perfeito para ali ser consumido. A partir do momento que se passa dessa validade, você não sabe o que você pode, transformações que podem acontecer no alimento, até a própria Sim. deterioração. Então, o consumidor é muito importante esse trabalho com o consumidor de conscientização. É obviamente uma responsabilidade de todos, não é só do governo de fazer essa educação, né, para o consumidor, mas é um passo muito importante que a gente vê que ainda é muito deficitário. Então, a indústria, de alguma forma, ela tenta fazer essa orientação, né, mas ainda é muito pequeno esse acesso. Eu acho que a gente, né, precisaria, como país, ter uma divulgação muito maior e uma educação do consumidor muito maior para garantir a segurança do alimento, porque muitas vezes ele fica doente, ou ele realmente tem uma enfermidade por uma falta de cuidado dentro de casa, né? Ou até mesmo de manipulação, ou até, por exemplo, um lanche para o filho, né? Que a criança vai passar o dia na escola e de repente coloca alimentos muito perecíveis e a lancheira ela não suporta a temperatura. Isso pode causar um problema para a criança, né? Pode desenvolver alguma bactéria, alguma coisa lá, que depois a criança pode, né, vir a desenvolver, né, uma enfermidade. Então, essa consciência e essa educação, a gente ainda acho que tem muito trabalho. O engenheiro de alimentos aí, ó, tem uma grande oportunidade Sim, de tem. atuação, né. Essa é uma área bem, como é que eu posso falar? Importante, né? Porque é o consumidor que faz a indústria, no final, né? A indústria só existe Tipo, por causa do consumidor. exatamente. É isso Então, mesmo. assim, eles também precisam ter essa consciência, ainda mais agora que a gente tem acesso às informações. Então, também é uma coisa do consumidor ir buscar. Sim, mas eu acho que o consumidor hoje em dia está muito mais atento, né, o consumidor Também. está muito mais atento, muito mais antenado a tudo que está acontecendo, mas é uma questão a segurança do alimento às vezes não é um tema tão interessante, então acaba sendo secundário e muitas vezes essa desinformação pode gerar problemas. Eu acho que mas junto com esse interesse, a gente tem que pensar como um todo, né, no alimento como um todo. Ah, ele tem aditivo, mas não adianta ele, né, ter o aditivo ele ser criticado por ter um aditivo, mas ele não ser conservado na geladeira, que é É. conforme a orientação do fabricante. Então, tem todos esses pontos que é super importante a conscientização do consumidor também. Bom, gente, assim a gente pôde entender e ficou claro também o que que é um alimento seguro, né? A importância entre os órgãos reguladores, os profissionais qualificados e a indústria, né, em conjunto, para poder levar para as nossas mesas, né, até você, o consumidor final, um produto seguro e de qualidade. Encerramos aqui mais um episódio. Gostaria de agradecer a você, Elisa, por ter aceitado participar. Você tem mais algum comentário? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Só falar que a área de alimentos é uma área apaixonante, que o engenheiro, a carreira do engenheiro de alimentos ela é uma carreira que pode ser brilhante, e Sim, mas o principal ponto, acima de qualquer questão técnica ou científica, o profissional apaixonado. sim, Esse sim é o que mais encanta a todos e que com certeza vai ser um grande profissional se gostar realmente do que faz. sim, isso é o que importa, né? Então Você, convido a todos que realmente forem apaixonados por essa área, que venham trabalhar nessa área, porque realmente ela é sensacional. Ela é uma área encantadora. sim, realmente é uma área maravilhosa. Exato. E eu agradeço também você, nosso ouvinte, ou você que está assistindo. Compartilhem o episódio, marquem as redes sociais do Alimentec e da Bia e fiquem atentos ao próximo episódio. Obrigada. Conexão Alimentec, o podcast que conecta ideias ao seu prato.